Vamos iniciar nosso estudo. Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti pela oportunidade, pelo ensejo que se renova, permitindo-nos aqui estarmos de volta para darmos continuidade ao estudo do livro de Gênesis. Pedimos a Ti a inspiração, o amparo para que nós possamos assimilar o assunto, tesourar em nossos corações as diretrizes e o Senhor nos tem direcionado ao longo dos tempos, desde tempos imemoriais, valores inestimáveis que nos ajudarão, que nos ajudam na caminhada terrena, a tomarmos melhores decisões, necessárias na prática do bem, do amor ao próximo, que nós possamos desenvolver o equilíbrio, a harmonia, a pacificação, para colaborarmos contigo para o melhoramento do mundo. Que as tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, então nós vamos... Sim. Boa noite. Vamos então dar continuidade ao estudo do livro de Gênesis, de Moisés, no capítulo 5, hoje a partir do versículo 22. Vamos então fazer aquela leitura que sempre fazemos, a partir do versículo 22, do capítulo 5. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Matusalém 187 anos e gerou Alameque. E viveu Matusalém, depois que gerou Alameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. Muito bem, então, nosso versículo, ponto de partida hoje é o versículo 23, que traz o seguinte ponto de estudo para nós hoje. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Então, continuando a nossa abordagem aí, segundo o sistema Mildim que temos adotado, então nós dividimos aí esse versículo, em duas partes, e foram todos os dias de Enoque. Então nós aqui podemos comentar que o dia define o tempo de operação sob a luz. No nosso caso aqui, sob a luz do Cristo. A luz legítima que o Espiritismo dinamiza para nós hoje, nos ajudando a entender o cristianismo. Lembrando que o Espiritismo é o Consolador prometido, o cristianismo redivivo. Então, nós, com as chaves que o Espiritismo oferece, que nós buscamos interpretar esses textos de Gênesis, lembrando a quem nos ouve que nós não utilizamos a teologia tradicional para entender esse assunto, porque até nós não somos versados na teologia tradicional e utilizamos então
conteúdo espírita para irmos entendendo esses versículos. Foram todos os dias de Enoque 365 anos. Então, 365 anos é muito interessante porque é o número de dias do ano, mas naquele tempo era 360. Naquele tempo o ano tinha 360 dias, aqueles tempos recuados, certo? Então é muito interessante aqui que o Moisés ajustou esse número, 365 anos. E significa para nós o quê? Toda uma etapa analítica. A figura de um ano aí, mostrando a figura de um ano, está contando ponto a ponto, dia a dia, que é o espírito do Evangelho, o espírito prático do Evangelho, é do dia a dia, dia a dia. Então, o dia importante é o hoje. Amanhã nós podemos não estar aqui na Terra encarnados. Então, o importante é o hoje, o agora, para aí a implementação do ensinamento, buscando aí entender que esse é o período de maturação do pensamento de Abel entre nós na reencarnação. Lembrando que o pensamento de Abel, para nós hoje, ele já está muito mais avançado, porque no nosso caso específico aqui, é o Evangelho e o Espiritismo, que é o pensamento de Abel. E cresceu no tempo, dentro daquela dinâmica da gradatividade da revelação. A revelação vai sendo ampliada à medida que a gente vai assimilando os pontos básicos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Aqui interessante, nós aqui separamos aqui o texto de Hebreus 11, 4 e 5 de Hebreus, para nós sabermos aí, entendemos quem que é esse Enoque. Então vamos lá com Paulo. Hebreus 11, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Mas no versículo seguinte, o Paulo introduz o Enoque. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então ele está falando aqui que o Enoque e o Abel são o mesmo. Por quê? Qual que é a chave do entendimento aqui? Testemunho. Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Certo? Aí Paulo já vai falar agora do Enoque. Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou testemunho que agradara a Deus. Então ele está falando do mesmo personagem. Então ele está falando implicitamente para nós aqui de quê? De reencarnação. Certo? Porque o Enoque foi trasladado porque alcançou o testemunho. Mas no versículo anterior, o Abel aqui alcançou o testemunho. Então, ambos são o mesmo pessoa. o mesmo. Não é?
Então você vai pensar assim, o Paulo endoidou aqui. O Paulo estava falando do Abel e mudou para o Enoque. Tem que saber interpretar mesmo. Está falando para iniciado. É. Não é? Então, e andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Andou Enoque com Deus. O que significa isso? Nós já vimos isso anteriormente. Andar com Deus define observância dos ensinamentos. Se eu estou observando os ensinamentos, estudando os ensinamentos, buscando praticar os ensinamentos, eu estou andando com Deus, porque esses ensinamentos têm a sua origem em Deus. Não é? Que falou por nós. Como? Como que Deus fala conosco? Paulo, Hebreus 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. É assim que Deus se comunica conosco. Porque Deus não tem boca, não tem mão, não tem olho. Nós é que operamos. Aí no caso aqui, estão falando aqui dos legítimos operadores com Deus, que são os profetas e o maior de todos, Jesus. Então, observância dos ensinamentos, ou sintonia com eles, ou como nós já vimos em Hebreus, trasladação. Andar com Deus buscando observar os ensinamentos é como estar no mundo, mas não ser do mundo. Você já está desprendido deste mundo. O foco não é mais a matéria. Como foi no caso da Nossa Senhora? Entendi, não. Por que essa pergunta? É porque fala que Jesus a buscou, né? E levou nos braços. Sim. Aí Que nome que dá aí? Não, aí é desencarnação. Ela desencarnou e ele levou. Não, porque na Igreja Católica, Assunção, Ascensão. Né? aí fala que é Assunção, Uhum. porque ela foi levada, ela própria não subiu. Ela precisou de um Ele. intermediário, Jesus, que a levasse. Ele a levou. Enquanto que no caso de Enoque e tem um Elias, né, que é levado e Elias Mas que também. nome eu daria fora da igreja? No caso de Jesus a carregar no colo. Ela desencarnou e Jesus a levou. Nosso tempo que É que nome daria o dentro termo da igreja? é desencarnação. Não, o termo que o Espiritismo não tem nomenclatura mística. Desencarnou. Não tem nomenclatura Eu mística. sei, lógico. Eu estou falando assim. Que ele a levou nos braços. Sim. Que nome que dá É isso? como os espíritos que vêm nos buscar aqui quando a gente desencarna. Eles levam a gente nos braços. Chico também. É uma coisa. Parece que foi também. Como a gente vê aqui as manifestações, né? O pai está aguardando o outro lá do outro lado. o irmão. Mas ele foi visto. Hã? Sim, ué, mas. Ele foi visto pelas pessoas. Não foi Jesus? igual Foi carregando visto? ela. Não, isso não está na Bíblia, não. Você está confundindo com a mensagem através do Chico que fala isso aí, certo? No Boa Nova, ela está em casa. Então ninguém viu, não. Exatamente. No Boa Nova. Essa referência É eu isso que nunca eu vi, queria não. ter certeza, sim. Essa eu não conheço, não. Lá no Boa Nova, lá. Ele buscou Maria, né? Ela desencarnou e ele levou em casa. Desencarnou com ele. Eu não tinha testemunha. É como os espíritos agem quando a gente está desencarnando. Está ali o pai, a mãe, um amigo, esperando lá. Se você estiver muito estropiado, ele te leva nos braços. Se já estiver em boas condições, você sai andando com ele e vai embora. No caso de Maria, ela estava bem, assim, como espírito. Lógico. Veio receber ela como referência ao que ela fez, aquela coisa toda, né?
Então, essa trasladação aqui é um fenômeno interior de conformidade com o ensinamento. Então, você é trasladado. Você vive no mundo, mas você não é mais do mundo. Você está trasladado. Entendeu? Você não tem mais o mundo como foco, sabe? Foco. O meu foco, que antigamente o nosso foco era ganhar dinheiro na Terra. Esse é o nosso foco. A gente está lá estuda nossos pais colocam na escola, na infância, depois no colegial, universidade. Qual que é o foco? Você ter uma boa carreira para ganhar dinheiro, certo? O nosso foco hoje, os espíritas, não é esse mais. Isso vai ser consequência, mas o foco qual que é? Transformação moral. Porque não adianta ganhar dinheiro, ganhar muito dinheiro, se nós não soubermos o que fazer com esse dinheiro de forma adequada. Não adianta. Eu ganhar muito dinheiro, mas eu não sabe utilizar bem esse dinheiro, tendo em vista o futuro espiritual. Jesus fala, não adianta ganhar o mundo e perder a sua alma, né? O Evangelho segundo o Espiritismo também. O elemento, até o termo que Kardec usa. Que haja cevada em todas as ignomínias. Ou seja, crescido, cevar e engordar, certo? Você vai cevar um suíno para depois você abatê-lo. Cevar. Então, o Kardec fala daqueles que se cevaram em todas as ignomínias. Que são aqueles que buscam na matéria a satisfação plena da vida. Não leva em conta o mundo espiritual. O mundo espiritual isso não existe. Isso aí é invenção de mentes fracassadas que não conseguem ter sucesso na vida. Então elas inventam religião, mundo espiritual. É por isso que vigora muito a mentalidade deste mundo. Mas nós aqui já não estamos mais com essa mentalidade utilitarista, crassa. Lógico que todos nós buscamos uma boa carreira, buscamos ter um bom salário, mas o nosso objetivo como espírita não pode ser apenas esse. Nós vamos desencarnar e vamos ficar frustrados no mundo espiritual se nós aqui na Terra não estivermos operando essa trasladação, que é o desprendimento. Utilizar sem ser escravo, sem depender, certo? Isso aqui é trasladação no sentido mais aprofundado. Jesus é o exemplo supremo para nós. O Jesus, que é o governador da Terra, o tipo mais perfeito que encarnou nesse mundo, escolheu ser carpinteiro, trabalhar com o Pai. Os doutores da lei queriam levá-lo para a escola do Sinédrio. Está lá no livro Boa Nova. Aí ele foi escolher o quê? Bem jovenzinho ainda. Trabalhar com o pai. Escolheu trabalhar com o Pai. Que é uma simbologia também, né? Desprendimento dos bens deste mundo. Ele precisava de muito dinheiro. A rigor, nenhum de nós precisa de muito dinheiro. Certo? O problema do mundo é o egoísmo crasso. Egoísmo crasso. Que faz imperar a lei do mais forte. Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 5. Né? Capítulo 9, item 5, eu recomendo a leitura. Todo mundo, né? Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte.
pelo violento. Se vocês não veem nessa frase o que está acontecendo no mundo hoje, se eu for fechar esse livro aqui, vamos embora para casa. Porque aí preciso que a gente veja que isso aqui está acontecendo no mundo hoje. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, nós aqui não pregamos aos quatro ventos a lei de amor e caridade? O Espiritismo não prega? Então, precisamos nos submeter. Que é o que nós temos dificuldade. Deixará de haver egoísmo. Por que tem egoísmo? Egoísmo tem porque a gente alimenta o egoísmo. Aí nós podemos aqui até trabalhar com Kardec, lá na questão 917, a dissertação que ele faz, para a gente buscar na sociedade, nas instituições, no lar, na família, na oficina, nas instituições, na escola, tudo aquilo que fomenta o egoísmo e extirpá-lo. Está aqui no Livro dos Espíritos. Como se extirpa um câncer. Porque é um câncer da sociedade. O egoísmo. E os governantes refletem o povo que os elege. É assim que funciona. O governante não cai de paraquedas, não. Ele representa um anseio coletivo. Ele representa um anseio coletivo que, sabe o que o Mussolini dizia? Mussolini dizia que eu não inventei o fascismo, eu tirei de dentro das pessoas. Errado, não? Quem deu poder para ele? Foi o povo. Sim. Quem deu poder para o Hitler? Foi o povo. Então, nós estamos aqui trabalhando para a gente se trasladar, se elevar acima desse quadro, para poder ver a realidade e melhorar, para a gente ajudar Jesus a melhorar lá fora. Então, essa transladação, esse movimento aí de desligamento gradativo. Mas não é, nós não estamos falando aqui de abandonar tudo e ir para a montanha e ver como eremita, não. Porque o desafio é você ser desprendido tendo a posse. E administrar aquela posse segundo a lei de amor e de caridade. E para o agradecimento interior. Porque se nós abandonamos tudo e vamos para a montanha, nós vamos ser um peso para a sociedade. Vamos viver como? Então isso não é... Transladação é você pode ser um bilionário. Desde que você não tenha utilizado de recursos não éticos para alcançar essa fortuna. Essa fortuna vai permitir que você gere trabalho, gere emprego, movimente, não é isso? Agora, você não pode ter como meta na vida ser bilionário. Porque você vai passar a vida perseguindo uma utopia. Tem que ser uma consequência natural, né? Consequência natural do que a pessoa vem fazer aqui na Terra. Então, esse Enoque, nós estamos falando aqui de Enoque e de Abel, que hoje estão ressuscitados em nós aqui, nessa mesa aqui, por exemplo. Enoque e Abel estão ressuscitados em nós, só que o nome deles agora é Jesus. E Kardec, por exemplo, que é o codificador do Espiritismo, podemos assim também trabalhar assim. Bom, se nós achamos Jesus um padrão muito alto, difícil para praticar, quem sabe Kardec está mais fácil de nós termos como modelo ali de ética, probidade, bondade, retidão.
Fidelidade ao compromisso. Fidelidade ao compromisso é um tema sempre importante. Porque lá atrás, a morte de Abel por Caim simboliza o tamponamento que nós tentamos fazer dos valores elevados. É isso que nós tentamos fazer. Esse homicídio aqui é um homicídio simbólico. Pode até ter tido lá um homicídio de fato lá, um irmão matou o outro, certo? Mas aqui o homicídio simbólico de nós, por exemplo, nós somos convidados a estudar o Espiritismo, por exemplo, né? Somos convidados, alguém nos presenteia com um livro, nós achamos interessante e tal, aí começamos a estudar, mas isso aqui é bobagem, para mim não, isso é da palavra, matou. Quer dizer, tentou matar, porque não morre. A voz do sangue do irmão clama a mim desde a terra. Então, esse movimento que você fez instaurou na consciência o Abel. Vai ficar ali, subjacente. Vai ficar subjacente ali. De vez em quando você vai lembrar. Um dia lá, uma pessoa me presenteou com o livro dos Espíritos, mas eu achei uma bobagem e tal. Dá uma risada, por exemplo, pode ser assim, né? Mas com o tempo, vem as dores, vem as dificuldades, vem a desencarnação, vem novas existências, e lá no futuro, o elemento, então, consegue firmar nos bons propósitos. Então, aí a trasladação começa a ser feita. Então, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Nós podemos interpretar Enoque, agora estou lendo aí o trecho, podemos interpretar Enoque como aquele componente irradiador abstrato, e por isso não é visto. Nós não pegamos, está sumido. Certo? Está sumido. O componente irradiador superior à nossa consciência, que não é aplicado, está com Deus e não se vê ou não é visto pelo próximo, passa a ter o componente radiador superior em nossa consciência, que não é aplicado, está com Deus e não se vê ou não é visto pelo próximo e passa a ter o peso de justiça no íntimo. Como é que o componente irradiador superior em nossa consciência passa a ser visto e identificado pelo próximo? Quando? Quando praticamos bem? Quando nós praticamos. E aí ele vai ser visto. Pela prática, pela vivência. Os fariseus não viram, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, no começo, o ensinamento chega para nós, né? Fora da caridade não há salvação. Mas o que é que eu não vejo ainda o resultado disso, vejo? O que eu vejo é o que eu tenho na minha intimidade. O que eu tenho na minha intimidade, podemos listar egoísmo, orgulho, vaidade, ambição, cobiça, ressentimentos, mágoas, melindres, arrependimentos, certo?
Isso tudo a gente vê, está dentro de nós, certo? Vê. Mas o fora da caridade da salvação, o resultado a gente não vê ainda. Nós só vamos ver no futuro. Depois que eu começar a praticar, por isso que eu preciso aplicar a fé. Né? Ó, os Espíritos estão falando aqui que fora da caridade não há salvação. Então, como é que fica? Vou aplicar a fé, vou começar a ver praticar. Certo? Porque eu não vejo resultado ainda, vejo? Não. Ah, estão falando aqui que quem pratica o amor e a caridade vai no mundo espiritual vai ser feliz lá. Mas nós estamos vendo isso? Não. Estão falando aí, mas eu sei o que é que me dá felicidade aqui no mundo. O que é? Dinheiro, bens materiais, uma mesa bem posta, uma cama confortável, refeiçãozinha na hora certa, não é isso que dá felicidade para nós? O dinheiro caindo na conta todo mês, não é? É isso que eu vejo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quando ele vai fazer um concurso, tem um elemento zerado, duro, tem nada no bolso. Para fazer um concurso, não é? Você vai fazer um concurso com essa fé aqui, ó. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou você vai fazer o concurso sem fé, sem confiança. Não é? Então, nós estamos aprendendo, a gente aplica a fé naturalmente na vida, de maneira automática. Você está atravessando a rua lá, o sinal ficou verde, você não preocupa se os carros... Você não fica confiando se o carro está parado, você vai atravessar, não é? Fé. Choveu, você vai para debaixo da marquise ali. Você não está preocupado se vai cair tijolo lá de cima, a marquise vai despencar. Fé. A gente não faz nada, né? Fé é natural. Fé é natural. Agora nós estamos aprendendo a aplicar a fé raciocinada. Os Espíritos estão me dizendo aqui que fora da caridade não há salvação. Mas eu vou praticar para ver se é verdade. Eu vou confiar nesse... Porque os Espíritos estão lá no mundo espiritual, para onde nós vamos. O médium aqui é de confiança, eu confio no médium e tal, então eu vou praticar para ver. Mas eu só vou saber se esse resultado é positivo depois que eu estiver praticando. Pode ser que eu não venha saber, sabe por quê? Porque aí eu me candidato, eu matriculo na casa espírita, nos departamentos que praticam caridade, para eu ser mais caridoso, certo? Então tem a sopa, tem a campanha do quilo, tem o enxoval, então eu escolho uma lá e começo a praticar. Agora eu vou começar a praticar a caridade aqui, para eu ver se isso funciona mesmo. Mas eu posso me perder nesse caminho, não posso? Eu posso começar a criar caso com o companheiro da campanha do quilo, com o coordenador. Ou inventar uma coisa. Eu posso criar caso com o coordenador. O coordenador é muito rigoroso, que ele exige pontualidade, entendeu? Pode começar a criar caso. Então ele não vai saber nunca. Ele não vai saber nunca, se mantiver assim, se essa fé aqui salva, se essa caridade salva realmente. Porque ele está mantendo os mesmos sentimentos do mundo lá fora na tarefa. Ele não vai saber. Aí vamos supor que o elemento passa a existência toda vinculado na casa espírita, mas ele não entendeu o processo de crescimento, como é, que é adquirir virtude, certo? E assim ele passa a existência, chega no mundo espiritual, ele acha que vai lá para o gabinete do governador, vai ser chefe do gabinete do governador de nosso lar, ele acha que vai. Mas ele chega lá, vai lá para a enfermaria das camas de retificação, porque está todo amarrotado, né?
Ele não sabe por quê, vai ser um revoltado lá. Por quê? Foi o sentimento que ele cultivou. É o orgulho, né? Aí não teve trasladação, não teve nada. Então, ele não sabe, ele não conheceu o resultado. Isso é muito sério. Aconteceu com o André. Sim, ué. Mas o André não era espírita. Estou falando aqui de espíritas. É. Ele achou Falando aqui de que ele trabalhava espírita. com médico. Que está na tarefa, É. que está na reunião mediúnica, mas está criando caso com esse, com aquele, picuinha com o outro, ou está na campanha do crime, a mesma coisa. Não está aproveitando. Não trabalha os sentimentos, né? Esse é que é o segredo. É. Né? Olha o sentimento. Então aí não tem trasladação. Não tem trasladação. Aí o que acontece? Vai ter que recomeçar, né? Isso que os espíritos falam. Vai ter que recomeçar. Só que o recomeço vai mais difícil, por quê? Porque aí o ensinamento tem o peso de justiça no íntimo. Ele já vai ter um sobrepeso de não ter aproveitado, dos sentimentos ruins terem crescido, ele não combateu as más inclinações, entendeu? Ele estabeleceu a confusão no meio da tarefa. Ah, esse senta aqui não dá para mim, não. Eu vou buscar outro, ninguém me entende ali e tal. Vai para o outro. Aí vai só passando confusão de... Né, vai... Você não cai em si, né? Não cai em si e tal. E quando está numa função qualquer, e quando ele está certo e, assim, não foi bem recebido na tarefa, como é que fica? Aí ele quer realmente ir para outro lugar, né? Se a pessoa Quando não é é o bem... contrário, entendeu? Não, se ele tem a consciência tranquila, ele vai continuar ali, ué. Porque aquele povo ali vai ser um desafio para ele, de superação. Ué. Porque isso não diz que quando se ele mudar de Ele lugar... chegou, mas não foi bem recebido Sim. na tarefa. Mas quem vai falar para ele que se ele mudar, vamos supor, mudou do Camilo e foi para o Casimiro Cunha, exemplo. Tá. E quem falou que ali ele também vai ser bem recebido? Por que ele não está sendo bem recebido? Porque pode ser um É das pessoas. Nós viemos para trabalhar sentimentos. Sentimentos. É isso que nós viemos fazer. É trabalhar os nossos sentimentos. E cada um tem um sinal, né? Nós não vimos aqui que o Caim pôs Deus um sinal em Caim para que todo aquele que o achasse não matasse. Cada um de nós tem um sinal. Um sinal característico de uma imperfeição. E toda vez, é quando eu falo mesmo. E outra coisa, quando você estiver servindo a você e ao homem, você não fica mesmo, não. Sua vaidade é o que te conduz. Você está servindo, você foi mal recebido, eles não te entendem, não interessa. Está servindo a Jesus? Foi essa a proposta dele. Ô, Flor, Foi essa a tem proposta. no Jesus no Lar, tem uma história falando a respeito. Conversando, ele vai trocando de lugar. Ah, eu fui trabalhar na padaria, o chefe era isso. Aí depois eu fui trabalhar não sei aonde, e vai trocando lugar. Mas sempre tinha alguém que implicava com ele. Ele foi mudando, foi trocando. Então, agora, aí o seu é o contrário. Se eu venho para cá, né? E as pessoas não conseguem me entender, ou sei lá o que pode acontecer, isso não quer dizer que se eu mudar de casa, que as pessoas vão ser pessoas diferentes, porque é o que eu preciso trabalhar. É onde a gente tem que prestar atenção, qual que é aquele sentimento que está ali, né? Que eu preciso dessa aferição. Igual o Júlio falou, que cada um de nós temos uma marca. Não são, se não fosse uma marca, né? Porque acho que nós não conseguimos, nessa reencarnação, eu não consigo trabalhar todos os meus sentimentos. Mas tem uns que eu sei que marca é essa. Quais que são os mais aflorados, que eu tenho que perceber e começar a trabalhar ele. Porque no final, são todos os sentimentos. Por isso que
esses irmãos, Jesus, eles chegam nessa perfeição justamente por causa disso. Porque todos os sentimentos foram trabalhados. Você pode bater em Jesus, você pode fazer não sei o que com Jesus, que ele vai, meu filho. Mas quando é bem acolhido, não é melhor? Ah, não. Não, mas aí é o teste que ele precisa, o porque teste, o elemento traz uma marca, porque no passado ele fez alguma coisa com o grupo que deixou o grupo sobre aviso com ele. Então, é o trabalho dele e o trabalho do grupo. O grupo também precisa trabalhar tolerância, compreensão, aceitação. Empatia. Todo mundo precisa trabalhar vários sentimentos. Vários sentimentos. Então, por isso que é importante o trabalho em grupo, né? Trabalhar no isolacionismo, o elemento, muitas vezes está alimentando o egoísmo e o orgulho. Muitas vezes está alimentando o egoísmo e o orgulho. O outro entendimento dessa transladação é aquele momento a partir do qual, tendo alcançado a purificação espiritual, a reencarnação não é mais obrigatória, ela é eletiva. Nós estamos longe disso ainda. Não quero desanimar ninguém, não. Versículo 25. E viveu Matusalém, né? Porque aqui nesse texto nosso está Metusala, mas aqui é uma... aqui no versículo que nós estamos lendo aqui, de João Ferreira de Almeida. Matusalém. Né? Aqui no que nós lemos aqui, ó, só para atualizar aqui corretamente, 5:25. Matusalém. E viveu Matusalém, depois que viveu Matusalém 187 anos e gerou Alameque. Então, se nós somarmos aí os 187 anos, nós vamos encontrar o número 1 mais 8 mais 7, nós vamos encontrar o 7. Né? O 7 que é um número aí pitagórico, é o número do ciclo do escala setenária da evolução, né? Nós sabemos que nós vamos depois estudar essa escala, nós vamos estudar um pouco mais profundamente essa escala, quando nós chegamos lá no Lameque, que viveu 777 anos. Mas o que nós podemos falar aqui do 7 em termo prático, é que no 7 aí nós temos... para não ficar um diálogo muito místico, né, do significado de 7, do 7, e de uma forma que a gente possa entender praticamente, nós sabemos que tem o ciclo setenário, que na Terra a escala de tempo é setenária, a escala do tempo. Nós aprendemos isso estudando o texto bíblico. Daniel, começando com Moisés, os 7 dias da criação. Depois o Daniel também fala do número 7. Não é isso? Emmanuel nos ajuda a entender. No Apocalipse nós vamos encontrar o 3,5, que é a mesma coisa de 1260. 1260 é metade de 2520. O que é 2520? 7 vezes 360. 7 vezes 360, 2520. Metade de 2520, 1260. No Apocalipse nós já estudamos que a besta, lá no capítulo 12 do Apocalipse, que a besta vai proferir grandes coisas e blasfêmias por 42 meses. 42 vezes 30 dá 1260. Então nós vamos encontrar exatamente o período aí ao qual se refere. E Emmanuel nos ajuda a entender no livro A Caminho da Luz. Os 42 meses ou 1260. Vai do ano 610 ao ano 1870. 1260 anos de intervalo. Em 610, criação do papado.
1870, Declaração da Infalibilidade Papal. Então, 1260. Não é? É uma das facetas da besta. A besta tem várias facetas. Tem a faceta religiosa, tem a faceta política, tem a faceta econômica. Tem várias facetas. Tá certo? Então, para a gente entender que existe realmente uma matemática do tempo aqui na Terra. Daniel fala disso também no capítulo 12 de Daniel. Nós já descobrimos aqui, por exemplo, que a data, já estudamos aqui, tanto no Apocalipse como aqui, que a data 1857 é uma data profética. É o resultado da profecia de Daniel, no capítulo 8, das 2.300 tardes e manhãs. 2.300 tardes e manhãs. Né? Quando a gente diminui lá, profecia da restauração e reconstrução do templo de Jerusalém, que havia sido destruído pelos babilônios, em 587. Tá? Então, a ordem para reconstruir o templo foi dada pelo o Artaxerxes, rei persa, e ela saiu em 457, a ordem para que autorizava a reconstrução do templo, dos muros, né? Mas só começou em 445, antes de Cristo. 12 anos depois é que começou. 457 para 445, 12. Como é que eles começaram a reconstruir Jerusalém, o templo? Primeiro pela muralha. A muralha ficou pronta em 443. Eu comecei a fazer conta com esses números, certo? Quando eu fiz a conta de 443 menos 2.300, qual foi o resultado? 1857. Que é a restauração do templo, restauração do cristianismo. Não é isso que o Espiritismo representa? Não é a restauração do cristianismo? Não é a restauração do templo. 2.300 para 2.520, falta 220 para completar a equação. 1857 mais 220 vai dar 2077. Emmanuel fala em 2057. Newton fala em 2060. Então nós vemos que aí tem aí um marco, um final de um ciclo milenar que começou lá em 443 a.C. e vai até 2057, 2.520 anos. Então, não brinquemos com essa matemática, que é uma matemática séria. Não vamos desdenhar dela não, porque... E ela se aplica também à nossa vida pessoal, tá? Se aplica à nossa vida pessoal. Como você está falando? Existências anteriores e existência futura. Também se aplica. Aí determina o tempo aqui, né? É. Quando você faz uma data significativa na sua vida, você já tem um conhecimento de algumas existências anteriores? Aí você aplica lá a matemática, cai lá numa existência lá atrás, lá, opa, eu estava aqui. Ó. Então, o negócio é sério, gente. O negócio não é brincadeira, não. Então, 7. Estava falando aqui do sentido prático do 7. No 7 nós temos o 3 e temos o 4. O 3 é a dinâmica da evolução. 1, 2, 3. Informação, formação, transformação, certo? E o 4 é o
a base, o alicerce, né? A base, o alicerce. Então, a gente tem que entender esses 4 pontos que a gente trabalha nessa dinâmica evolucional. São 4 fatores que nós trabalhamos na dinâmica evolucional. Informação, formação, transformação. A informação espírita, a sua formação na minha intimidade, que resulta na transformação. E eu expresso isso, nós expressamos esse movimento por 4 meios de exteriorizar com que nós manifestamos no mundo. Quais são? Pensamento, palavra, atitude, ação, sentimento. Por isso que Jesus, lá em Mateus 5,43, instrui: amai, bendizei, fazei bem e orai. Então a gente trabalha, porque para interiorizar o Espiritismo eu tenho que melhorar o pensamento, melhorar a fala, melhorar a atitude, melhorar a ação. Consequentemente, o sentimento vai ser melhorado. Então, ponto importante para a gente considerar aí. Ponto. Nós estamos aqui na Terra para operar essa transformação nesse nível aí que estamos aqui. Pensamento, palavra e ação. O Emmanuel não gosta de usar essa trilogia, mas Jesus fala em 4. Amai, bendizei, fazei bem e orai. Né? Então, e o 12 o 12 é uma completude, né? O 12 é uma completude, porque o 12 é 1 mais 3, então o 12 representa o resultado completo. 1 mais 2, 3. 12. Não é? Então são aspectos aí importantes aí para ficar aí como um padrão prático para a gente não ficar muito no misticismo do número, senão a gente fica num plano que a gente não entende direito o que está falando. Não é? Então nós sabemos que tem um ciclo centenário milenar, por quê? Aprendemos o próprio Livro dos Espíritos. Em que época viveu Adão? Mais ou menos aqui assinalais, 4.000 antes de Cristo. 4.000 antes de Cristo, mais 2.000 depois de Cristo, 6.000. Então nós entramos então no 7º milênio, que é o milênio da regeneração. Então tem fundamento. Tem fundamento. Então a regeneração vai se dar ao longo desse milênio. Nós já estamos vendo assim lampejos da regeneração, né? Lampejos. Porque se você chegar para o nosso irmão que mora lá em Gaza, em barraca precária, não tem nada de conforto, falar que nós estamos na regeneração, explicar para ele o que é isso, ele vai rir de sua cara. Você está vindo aqui fazer escárnio da minha situação? É um processo, é um caminho. Não é? O mundo, no geral, não está na regeneração, né? Tem pontos de regeneração aqui, acolá, né? Assim, relativo. Nós, por exemplo, pessoalmente aqui, nós podemos estar na regeneração, porque nós não estamos tomando bala pedido, igual muita gente está. Nós não estamos perdendo filho aí no situações difíceis. Estamos. Temos alimento na mesa, casa confortável, veículo, telefone celular para fazer. Então nós estamos na regeneração. Materialmente. Nós estamos. Condição de vida que nós temos, condição de regeneração.
Ou não é? Sim. Agora, quem está debaixo da ponte não está na rede, né? Você pode até falar, ele está ali em regeneração, mas ali tem uma expiação ali com um componente forte ali. Não é? A gente precisa identificar para a gente não ajudar Jesus a melhorar esse mundo, não é isso? Nós estamos aqui para quê? Voluntários para Ficar encasulado no templo só em oração e... Não é. o que eu ouvi lá em cima. O quê? Voluntários para a salvação da terra. Isso fica uma coisa muito... Nós estamos aqui para isso, para fazer esse trabalho aqui, ó. Foram todos os dias de Enoque, 365. Nós acabamos de receber mais de 365 anos. Porque nós aqui somos Enoque. Nós não somos o Caim mais, certo? Alguém ficou na dúvida aí? A gente pode até expressar o Caim por automatismo, mas não mais com intenção, certo? Nós já estamos buscando expressar o Enoque aqui, que no caso é Jesus, o modelo e guia. Então nós vamos interromper aqui por causa do nosso tempo. Semana que vem a gente volta no versículo 24. Não, versículo 25. Só para terminar o 25 aí. Só arrematar.